Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reabilitação em Pauta Podcast. Aqui é um espaço para a gente trocar ideias sobre tudo que movimenta a odontologia, com foco em reabilitação oral, carreira e, claro, histórias que inspiram. E o episódio de hoje é super especial porque nós iremos falar de um tema de extrema importância para recém-acadêmicos, especializandos que procuram também saber um pouco mais da área de reabilitação oral. Para isso, a gente recebe hoje a doutora Lavínia Mello, seja muito bem-vinda. Obrigada. A doutora Lavínia Mello, ela é formada no Centro Universitário Uninova FAP, tem aperfeiçoamento em cirurgia oral menor, dentística biomimética e capacitação na síndrome do envelhecimento precoce bucal. Além disso, ela é presidente da Comissão de Jovens Dentistas do CRO Piauí, preceptora da Uninasal Teresina e diretora clínica da Orbis Odonto. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É um exemplo de como é possível, construir uma carreira solo logo no início. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que a gente deve aproveitar um pouco desse conhecimento para poder, a gente transmitir isso para acadêmicos, para recém-formados, porque, como eu costumo falar, eu acho que a gente começa a nossa carreira ainda na graduação, e não somente quando a gente se forma. Para começar a construir aquele nome, é desde quando a gente começa pela escolha da odontologia em si. Então, acho que falar um pouco sobre isso, principalmente nessa era que a gente está vendo muitas redes sociais, a gente começa a se comparar muito com os outros, eu acho bastante importante. E falando nessa questão de graduação, como foi sua trajetória, o que te motivou a escolher a odontologia? Então, a odontologia para mim nunca foi uma novidade, desde que eu já era nova, eu sempre falava que eu queria cursar odonto, então desde os meus primeiros vestibulares já fiz para odonto. Nunca tive uma segunda opção. Na época eu passei no vestibular para nutrição, ainda pensei na possibilidade, mas realmente eu queria para odonto. E aí eu entrei para a faculdade com 17 anos. Vim morar em Teresina, morava no interior. Vim morar em Teresina e já entrei na universidade. Quando a gente começou, já foram aquelas matérias bem gerais, a gente começa a comparar um pouco com a medicina, aí foi quando realmente teve aquele questionamento, será se vai continuar na odonto ou a gente vai pra medicina, Mas nunca desviei caminho, nunca quis ir para outro lado. E aí, no meu segundo período, eu transferi de faculdade, foi quando eu entrei na Uninova FAP. Passei por essa transferência e nisso eu perdi um período, Então, era para eu ter me formado um semestre depois do que um semestre antes, no caso do que eu me formei. Mas foi um período que, na verdade, foi mais de conhecimento. Aquela história, nunca fica perdido, realmente. Sim. Então, assim, a gente consegue aproveitar bastante. E quando eu transferi para a Uninova FAP, foi 10 dias depois, foi pandemia. Então, foi exatamente... aí passamos um ano sem eu ter contato com ninguém. Então, assim, a turma já era bem fechada. Quem era realmente da turma, quem começou lá no primeiro período. Sim. E as outras pessoas que foram entrando na mesma situação que eu. Elas não tiveram aquele conhecimento, aquele contato físico com os outros colegas da turma. Então, a gente ficava, assim, um pouco perdido. E até na questão das práticas, Exatamente. Então, assim, todas aquelas matérias de anatomia dental que a gente tem que fazer na cera, eu já não tive essa parte prática. Eu paguei materiais dentários também na teoria. Então, não tive nada dessa parte prática mesmo. Em seguida, a gente retornou em 2021, se não me engano. Acho que foi. Que foi quando a gente entrou? Não, a gente entrou em 2022. A gente voltou em 2021 e a gente voltou na modalidade híbrida. Então a gente era dividido em algumas práticas e só ia pra faculdade quem ia fazer as práticas no dia. Funcionava dessa forma. Passou-se um tempo, foi exatamente assim que a gente voltou, foi quando a gente começou a pagar a dentística. A gente pagou dentística prática. E aí tava aquele auge do Covid ainda, então eu peguei Covid exatamente na semana da prática de restauração de amálgama. E aí, exatamente nesse período eu peguei passei na época, acho que eram 10 dias de isolamento, Exatamente. 10 dias de isolamento e nisso eu me senti um pouco deficiente nesse ponto. Mas hoje a gente não usa mais restauração de amálgama? Não usamos, mas eu queria aprender. E aí eu fiquei me sentindo assim, um pouco
que ficou perdido, né? Por eu ter perdido essa prática. Acabou que eu não fiz essa reposição e assim por diante. Aí logo nesse período também a gente já começou a fazer aqueles preparativos para formatura, porque já estava se aproximando de 50%. Então a gente começou aquela trajetória de consolidar mais as pessoas da turma, sabe? A ficar mais unido. Então a gente começou a se conhecer a partir disso, porque até então a gente não se conhecia. E era daquele jeito, né? Eu costumo falar, sou filha da pandemia, então me formei na pandemia nesse sentido. A gente foi se conhecer sem máscara no semestre seguinte. Então foi aquele baque, assim, um pouco pesado nesse começo da graduação. Mas, por fim, foi funcionando dessa forma. Tu sentiu muita diferença, assim, de atender paciente? Porque até a gente, às vezes, sente um pouco de dificuldade. A gente levou um curso todo presencial. Agora, imagina uma pessoa que... Na época, eu só paguei uma matéria dessa forma, assim, na pandemia, né? Que, no caso, era matéria de semiologia. Então, a gente não tinha tanto esse contato. A diferença é que a gente atendia de face shield, aquela coisa toda, e que hoje deveríamos continuar atendendo. Porque nessa época, acho que foi uma época que dividiu muitos dentistas, né, nessa opinião. Mas eu não tive tanto esse impacto por conta das matérias que eu pagava na época. Mas eu acho que as pessoas que já estavam se formando, eu acho que já teve esse impacto maior. Quando usar caneta de alta rotação, né, aquela coisa toda. Sim. E depois da formatura, doutora, como foi essa transição da parte acadêmica para o mercado de trabalho? Sentiu alguma dificuldade? Como foi esse baque inicial de agora me formei? Então, eu até costumo falar muito sobre isso. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre... Exatamente o tema da palestra é E agora? Me formei, e agora? E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre costumo falar que eu tive boas relações dentro da faculdade. Boas relações no sentido de... Sempre tive bons relacionamentos com meus professores, né? De mandar mensagem, de pedir opiniões, aquela coisa toda. E também tinha bons relacionamentos fora da faculdade. E por conta disso, eu me tranquilizava. Eu achava que assim que eu me formasse, eu tenho muitos contatos, e assim que eu me formar, eu já vou engatar aí trabalhando, e seja o que for. A verdade não foi bem essa, né? Eu até apelido carinhosamente que assim que a gente se forma, existe uma coisa que eu nomeei, né? Não existe. Mas existe uma depressão pós-formatura. Eita. Que ninguém tá preparado para essa. Ninguém tá preparado para essa depressão pós-formatura. Porque você para e pensa, no semestre anterior você entrou de férias. Nesse agora você não tá mais de férias. Tá desempregada. Você tá desempregada. E aí, como é que vai ser a partir disso? E a gente já começa naquele intuito, vou começar a atender, eu vou começar a alugar uma sala, né? Que todo mundo já vou atender, vou alugar uma sala, vou comprar os materiais e vou chamar meus pacientes. Mas cadê os pacientes? Né? A gente fica nisso. Como é que a gente vai desenvolver o seu nome se não tem os pacientes, se a maioria que te segue no Instagram são os teus colegas de turma, essa coisa toda? Então tudo isso a gente tem que pensar. Não é só ir, né? E aí, eu lembro que eu dei entrada no conselho no dia 24 de julho e eu comecei a trabalhar no dia 28 de agosto. Então, eu passei aí um mês nessa depressão pós-formatura, tentando me organizar para atender, mas a verdade é que não vinha nenhum paciente. A gente organizou tudo, arrumou tudo, já tinha um consultório, digamos assim, pronto para alugar, né? Que a gente vê bastante aí as pessoas alugando por turno. Só que a realidade não é bem essa, né? É muito difícil você ganhar a confiança de um paciente. Porque hoje no Instagram você só vê facetas e clareamento e lente de contato e tudo isso. Mas o que vai fazer o teu paciente te escolher? Né? A gente tem que saber selecionar tudo isso. E eu comecei a pensar nisso, né? Fui pensando, aí chorava porque a gente não sabe como resolver, enfim. E aí uma professora minha me indicou para uma clínica de uma amiga dela. Então, mais uma vez, eu volto àquela história de ter bons relacionamentos dentro da faculdade. Uma professora minha indicou e eu fui trabalhar numa clínica. Essa clínica, quando eu entrei, ela tem uma proposta até hoje. Ela tem uma proposta muito boa. É uma clínica que trabalha por plano de saúde. Então, na época, eu aprendi a trabalhar por plano de saúde. Uhum. Nisso que eu comecei a trabalhar por plano de saúde, a gente costuma até falar assim, você tem que aprender
a trabalhar com plano de saúde, não é igual na faculdade. Na faculdade a gente se cansa atendendo um paciente. Você trabalha por plano de saúde, você atende 20 pacientes numa manhã. Então, nisso, você entende que aquela anamnese perfeita que você fazia, tudo aquilo, será se não era pra ser desse jeito? Costumo até falar assim, na faculdade a gente aprende o que é o padrão ouro. Porque quando a gente sai, a gente esquece tudo. E assim, e quando a gente se forma, a gente sai fresquinho. Então a gente tem tudo muito rápido pra aprender. Porque já é de costume, né? A gente passa 4 anos. Exatamente. Os 5, na verdade. Só que pra você perder mão ruim, ou pra você ganhar mão ruim, é muito rápido. É muito rápido. E aí eu fiquei nessa clínica, ela pagava 40% do valor dos procedimentos. Só que esse 40%, teoricamente aqui em Teresina, é um valor justo quando você vai ver em clínicas populares. É um valor justo. Só que é um valor justo quando não é por plano de saúde. Eu lembro de um dia que eu fui atender uma criança, e era uma criança autista. Então eu tava muito ativa, aquela coisa toda, mas ela precisava de uma extração. E lá na clínica tinha uma pediatra, mas a pediatra não queria atender no dia, era desse jeito, ela não queria atender no dia, e eu falei, tá bom, vou atender. E na faculdade eu sempre me dei muito bem com criança, então não, tudo bem. E acabou que a criança me mordeu durante o procedimento. Meu Deus. Eu até dei um grito na hora, assim, porque foi instantâneo. A criança me mordeu. E eu fiz a extração dela e tudo. E aí depois eu fui ver a tabela de preços da clínica. E eu tinha recebido R$10,90 pela extração. Meu Deus. Então, foi uma pessoa até que foi fazer uma palestra lá. Tu tava no dia? Acho que só é que eu me lembro. É porque ela também tava falando sobre essa questão de preços. Na verdade, foi uma palestra bem desanimadora nesse quesito. Ela tava dizendo Não fui eu que dei, não? As suas palestras não são desanimadoras. Não, mas no começo ela é. No começo ela é. Uhum. No começo ela é. Não, acho que não. Foi esse semestre. Não, foi semestre passado com a professora Gisele. Pois foi eu. Foi tu? Foi eu. Eu não tava. Eu não fui. Fui eu. Eu também não fui. A Stephanie me falou assim, disse que muita gente saiu desanimada. Então. Só que a gente costuma muito falar, geralmente vai eu e vai um colega pra essa palestra. E aí eu gosto muito de falar. Eu falo, olha, vocês vão ouvir o meu relato, mas vocês vão ouvir o relato do meu colega. Que é uma pessoa que é outra pessoa. E ele, o primeiro salário dele já foi R$12.000. Então já foi uma outra realidade. Só que por que a gente tem que orientar vocês? Que existem os dois lados. Sim. Só que, por exemplo, eu trabalhava dessa forma, e aí só voltando ao assunto, que eu recebi R$10,90. Só que aí eu esqueci que é 40% de R$10,90. Em cima? Caraca, meu Deus. R$4,90. Eu lembro que eu saí chorando pro meu pai. Meu Deus. E a cara da Clara. R$4,90. E aí a gente ficava Não paga nem o lençol de borracha. Não paga, e eu levava luva. Ah. E depois pagou a luva. Ai. Pois é, aí o pessoal lá da nossa sala, eu não fui no dia, eu faltei. Aí o pessoal da nossa sala, não, foi só uma palestra assim que o rapaz, eu fiquei desanimado. Comentaram no grupo, sim. Foi. Eu também não consegui. Essa palestra aí, eu não sei não. Acho que é melhor. Acho que compensa ainda trocar pra medicina. As pessoas ficam muito desanimadas, ainda mais quando eu falo valores que eu recebia. Sim, Só que qual é o nosso objetivo dessas palestras? É orientar vocês o que vocês não devem se submeter. Eu não tive essa palestra na época. Sim. Então eu aceitava porque eu achava que era normal. A gente orientando vocês a isso, vocês vão entender que, por exemplo, quando uma clínica não passar a tabela de valores do que vocês vão receber, já tem algo errado. Sim. Então vocês vão começar a filtrar as clínicas que vocês vão querer começar a trabalhar. É exatamente esse é o intuito. Vocês precisam entender a realidade, é como eu tô falando. Quando eu saí, eu não saí sabendo como seria a realidade. Eu saí, aquela história, nua e crua. Pronto. A faculdade, ela lhe prepara pra você fazer atendimento. Ela não lhe prepara pro mercado de trabalho.
Entendeu? É totalmente diferente. Você sai da faculdade, você não sabe fazer uma precificação. Você não sabe se você vai ser pessoa física ou se você vai abrir um CNPJ. Você não sabe de nada disso. Você não sabe qual a margem de lucro você vai colocar em cima dos seus procedimentos. Então, quando eu me formei, eu comecei, na verdade, a pensar, não. Eu comecei a ir atrás do meu. Porque eu comecei a ver, isso aqui não vai dar pra mim. Eu passei por cada situação que, se eu falar aqui, dá Pode falar, 3 horas. A gente Estamos aqui. Então, assim, não é pra desanimar ninguém, mas é pra orientar. E deixar a gente de olhar perto. Exatamente. Então, assim, quando a gente faz essas palestras, a gente orienta qual é o valor do piso. A gente fala qual é o valor que você deveria receber de forma justa pela sua diária. Hoje tem clínica aí oferecendo R$120 na diária. E tá bom pra mim. Só que é exatamente esse o ponto. Mas não está. Que é o que a gente orienta pra vocês. Porque na faculdade, a gente trabalha de graça. Qual é o nosso pensamento? R$120 tá? É bom pra quem não tá recebendo. Exato, quem não ganha nada. É esse o pensamento. E era isso que eu pensava. Só que a partir do momento que pra eu ganhar 120, eu tinha que negligenciar os meus atendimentos, será se valia a pena o peso na consciência? Não valia. Teve polêmicas até sobre a questão de cobrar procedimentos que não existiam, por exemplo. Assim, o mercado de trabalho hoje, ele tem tudo. Hoje, infelizmente, ele tem tudo que vocês imaginarem. Tem dentista fazendo tudo. Até vi recentemente, a gente coloca muito nas palestras, tem até agora um dentista que fez como? Coloque o aparelho e ganhe 3 restaurações. E se não tiver restauração pra fazer? Então, assim, as pessoas estão negligenciando a odontologia. Aí as pessoas falam, a odontologia tá saturada. Não é que ela esteja saturada. Ela tá saturada de profissionais que estão acabando com ela. Então, quando a gente faz essas palestras, é pra vocês verem qual a linha da odontologia que vocês querem seguir. Eu não continuei nessa, porque se eu continuasse, eu não sei nem o que seria de mim. Eu não ia estar formando o meu nome. Entendeu? Infelizmente, é uma coisa que nós estamos suscetíveis a passar. Porque assim, a gente pensa que é o maior dinheiro do mundo quando a gente começa a receber R$120 a diária. Ou, por exemplo, nessa clínica que eu trabalhava, o valor que eu recebia mais pelo plano era quando eu fazia uma raspagem, que era R$13. Então, imagina quanto e como eu tinha que trabalhar para poder fechar um valor justo no final do mês. E essa questão aí que tu disse de 20 pacientes só na manhã. É uma exaustão física, mental. Acho que até piorou, né, o teu mental. Porque a gente fica pensando, meu Deus. E aí é onde entra as redes sociais. Porque hoje você vê no Instagram e acha que tudo é perfeito. E aí na época eu até desativei tudo. Porque assim, quando você se forma, seus colegas todos se formam. Sim. E aí você vê aquela pessoa que já tá super bem. Você vê aquela pessoa que montou um consultório. Você vê aquela pessoa que entrou para um emprego ótimo na prefeitura. Então você vê que cada um foi pro seu caminho e você tá ali, né? Naquele canto. Opa, chegou encomenda. Chegou. Eita. O podcast de hoje é patrocinado pelo Ângelo. Obrigada, Ângelo. Rapaz, esse Ângelo não é gente não. Eita. Pelo livro também, rapaz. Livro, muito obrigada. Professor Thiago Monte também. Professor Thiago Monte, gente. Todos os nomes serão falados A aqui. gente não tem palavras para agradecer também você, Gutierre, pelos esses incríveis salgadinhos. Muito obrigada, viu, gente? E que habilidades você considera para um recém-formado ter? Com as melhores habilidades, ou o que seria interessante para esse mercado de trabalho se diferenciar? Eu acho que hoje as pessoas elas estão negligenciando muito o básico. Eu sei que isso é de uma forma que todo mundo tá falando, mas é porque realmente a gente tá em falta hoje de um dentista que faça uma prevenção bem feita. Hoje não tem mais. Hoje quando a pessoa se forma, ela já quer estar fazendo faceta, quer estar fazendo um clareamento, quer estar fazendo todos os procedimentos. E não é bem assim. Você ser um bom clínico geral, você se destaca sendo um clínico geral.
Não é você ir atrás, no dia seguinte que você se formou, ir atrás de um curso de facetas de final de semana. Não é isso que vai te tornar um dentista bom. A gente não pode determinar isso de ninguém. Claro que tem pessoas que já vão por esse caminho, mas eu gosto muito de falar o quê? Muita gente chega assim pra mim perguntando, Lavínia, e se você hoje falasse pra um recém-formado começar a especialização? Você indicaria para o recém-formado começar uma especialização? Eu falaria não. Porque foi, por exemplo, contar mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu tenho aperfeiçoamento em cirurgia antes de me formar. Eu tenho aperfeiçoamento em dentística biomédica quando eu me formei. Finalizei quando eu me formei. Detalhe. Eu acho que é muito importante você entender a sua demanda para você poder entender o que você vai poder investir no seu conhecimento. Por exemplo, hoje eu não atuo em cirurgia. Eu poderia ter economizado lá atrás. Desde que eu me formei, eu não faço cirurgia. Então, por quê? Porque eu não quero? Não, porque a minha demanda, ela não tem necessidade de fazer cirurgia. Hoje lá na clínica tem um implantodontista que faz as cirurgias. Então, por que eu vou, se eu só tenho um curso de cirurgia oral menor, por que eu vou ficar fazendo isso eu podendo estar atendendo meus outros pacientes? Como clínico geral ou em prótese? Entendeu? Então, é interessante você entender a sua demanda até pro seu custo financeiro. Você tem que entender isso. Porque tem gente hoje que no 7º período já quer começar uma especialização, não é nem aperfeiçoamento. E tem gente começando. Ai, eu queria. Só que aí você começa, sei lá, especialização em endodontia. Pra no final a tua demanda clínica ser de prótese. Não vai ser de endodontia. Então, será se quando a gente coloca na balança vale a pena? Entendeu? Eu penso muito por esse lado. Eu acho que a gente tem que entender a nossa demanda pra gente entender aonde que a gente vai investir. Da mesma forma que tem aquelas pessoas que falam assim, eu faço tudo. A pessoa que faz tudo, ela não desenvolve bem dentro daquela área. Dentro das áreas. Porque a pessoa que faz tudo, ela é um clínico geral. Mas se ela fizesse tudo bem feito, não existiam as especializações. Sim. Então, a gente tem que escolher uma área a que desenvolver. Por exemplo, as pessoas confundem muito o nome reabilitação oral. O que é a reabilitação oral? Reabilitação oral é um conjunto de especialidades. Qual é o conjunto? É a implantodontia, é a prótese, é a dentística, é a reabilitação oral de boca toda. Então não tem como eu dizer que é só uma ou duas especializações. Sim. Por isso que hoje você não pode dizer, eu sou especializado em reabilitação oral. Não é essa especialização, ela não existe no Conselho Federal. Então, se você colocar, já saibam que não existe, entendeu? É porque, assim, eu acho que isso que tu tá falando é mais uma questão da ansiedade dos próprios alunos, né? Porque, tu falou, né? Olha, é bom você começar, você ser um pouco bom, saber o básico. É bom você sempre saber o básico pra você ser contratado em algum lugar. Mas a partir do momento que você é contratada é que você vai saber suas demandas. Agora eu tô num período, assim, em que eu não sou contratada. Então eu vou pra onde? Aí eu acho que as pessoas vão atirando. Você não tá errado em você começar os seus aperfeiçoamentos. Que é exatamente a mesma mentalidade que eu tive. Costumo muito falar, nenhum conhecimento é dinheiro jogado fora. Poderia ter economizado? Poderia. Mas nenhum conhecimento é jogado fora. Por quê? Porque quando eu fiz, por exemplo, aperfeiçoamento de cirurgia, eu aprendi e desenvolvi as minhas técnicas anestésicas. Tudo isso. Então, nenhum conhecimento é jogado fora. Qual é a pressa de um acadêmico que está finalizando ou de um recém-formado? Eu quero aumentar meu currículo. Então, a gente fica naquele desespero de eu quero currículo, eu quero currículo, eu quero currículo. Só que, pelo menos aqui em Teresina, é muito difícil ter uma clínica que vá ver seu currículo. É muito difícil. É mais para mestrado, doutorado. Exatamente, né? É mais para prova de título, por exemplo. Sim. Agora, você achar que o seu currículo, o seu curso de imersão, tudo isso vai definir se a clínica vai lhe contratar ou não, isso não vai. Você dizer que você tem a habilidade para resolver uma urgência, por exemplo, quando vier um paciente com dor, isso vai talvez te selecionar para você ser escolhida para uma clínica. Mas não quer dizer que você tá lá, especialização em endodontia vai dizer que você vai ser selecionado. Sim.
Não estou dizendo que você não ter títulos não é importante. Eu estou dizendo que você tem que ter esses títulos, só que para a sua carreira, para o seu conhecimento pessoal, né? Se você quiser desenvolver eles posteriormente para um mestrado, para uma residência, aí já é outro processo. Mas aqui para Teresina, pelo que eu vi, currículo não é tão, como é que eu posso dizer, não tem tanta vantagem assim. A gente precisa desenvolver, por exemplo, é muito mais fácil a Clara tá em uma clínica e a dentista da clínica, a dona da clínica, falar: Clara, eu tô precisando de outro dentista. Então ela vai e te liga. É mais fácil isso acontecer. Não tô dizendo que você vai esperar surgir as oportunidades. Mas a gente tem que começar a ir atrás. Coisa que, por exemplo, hoje as pessoas não fazem. É entregar currículo pessoalmente. Quem entrega currículo pelo WhatsApp vai só acumulando. Todo dia eu recebo um currículo lá na clínica de dentistas. Só que cadê a pessoa? Eu quero ver como é o comportamento dela comigo, com os pacientes. A pessoa pode ter um currículo dela internacional. Se ela não tratar bem o meu paciente, por que eu vou contratar ela? Então, hoje as pessoas elas estão sentindo falta. Eu falo como gestora de clínica, elas estão sentindo falta desse contato presencial. Então, se você quer uma dica para quando você formar, vai entregar seus currículos presencialmente. Porque você vai ganhar muito mais credibilidade. Muito mais mesmo. Gostei dessa dica. Amanhã eu vou aparecer na Orbis. @Lívia. Tá precisando do que mesmo? Pra gente já iniciar já, batendo na porta, na sua porta e do chefinho. E pronto. A gente sabe que você faz parte da presidência da Comissão de Jovens Dentistas do CRO Piauí, né? E como é que surgiu isso na sua vida? Qual foi o impacto dela na sua carreira? Então, a comissão... Hoje eu sou presidente da Comissão de Jovens Dentistas do Conselho. Uhum. Essa comissão é uma comissão recente. Ela iniciou em 2023, se eu não me engano. E é uma comissão, como o próprio nome já diz, de jovens dentistas. Então, são de dentistas recém-formados. Então, é uma comissão que ela vai estar sempre em constante mudança de comissões. Quando eu entrei ainda houve a comissão original. E ela foi no intuito de defender muitas propostas ruins que as clínicas populares estavam oferecendo nesses grupos de WhatsApp. Então, eles pediram uma intervenção do conselho sobre essas clínicas. E aí, na época, foi formada a comissão com 6 jovens, 6 recém-formados. Quando surgiu a oportunidade de entrar, foi exatamente quando uma pessoa da comissão antiga estava precisando sair. E surgiu a oportunidade de eu entrar nessa comissão, ainda não era presidente. Mas, em resumo, é uma comissão que a gente faz exatamente esse papel que eu tô falando aqui pra vocês, de transmitir a você que tá formando e aos acadêmicos o que vocês não devem se submeter dentro do mercado de trabalho. Porque a gente vê cada atrocidade, nas palestras a gente mostra cada foto do que os dentistas fazem, que é assustador. Sim. A gente vê dentista usando fio de sutura substituindo o fio de sutura como linha. Ou então esterilizando. Sim, a esterilização nem se fala. Coloca material para esterilizar dentro de pano de prato. Então, assim, a gente vê cada coisa que na hora que chegam as fotos pra gente e a gente mostra pra vocês, não é pra vocês ficarem assustados. No sentido de, será se a odontologia é pra mim? Não nesse sentido. Mas no sentido de vocês saberem como lidar com essa situação quando vocês verem. Porque é capaz de acontecer. Não é só nas clínicas populares que a gente vê isso. A gente também, às vezes, vê em clínica particular. E aí? Como é que a gente vai lidar? Né? E quando eu me tornei presidente da comissão, já me tornei esse ano. Eu fiz 1 ano agora que eu entrei na Comissão de Jovens Dentistas. Fiz 1 ano agora, e agora toda a comissão que está atualmente já é a 2ª geração, como eu costumo chamar. Já é a 2ª geração dessa comissão. E todas formadas de
de recém-formados, né? Mas é tipo por votação ou é mesmo contatos? Contatos mesmo, as pessoas às vezes veem o conselho, eu queria fazer parte dessa comissão, como que seria? Eu recebo muitas mensagens e aí eu falo. E aí eu falo assim, se você tem vontade de fazer parte, você um dia pode fazer parte, né? Sim. E aí geralmente a gente faz uma entrevista, esse ano a gente fez uma entrevista com 3, 2 deles entraram. Porque não é todo mundo que tem tanta essa disponibilidade, ou até vocação, vocação mesmo, porque tem gente que não gosta de falar em público, a gente lida diariamente com alunos mesmo, aluno da graduação. Recém-formado é muito complicado de lidar, porque às vezes o recém-formado ele tá com a mente muito fechada ainda. Ele não quer desenvolver o que tá na mente dele, ele quer aquele pensamento dele, é o que ficou e pronto. E não é bem assim, a gente tem que fazer aos poucos a gente fala até trabalho de formiguinha, a gente tem que ir construindo na cabeça dele todo esse cenário do que deve, o que não deve ser aceito. Uhum. Que é até um ponto, né, na palestra, né, me formei agora, que é exatamente isso que a gente tem que estar ressaltando. Não é porque você formou que você sabe de tudo. A gente precisa, o bom dentista, ele é aquele que ele sabe, na humildade, dizer, eu não sei fazer esse procedimento, eu não sei fazer isso, porque você vai saber resolver a situação caso não der certo. E que esteja também disposto sempre a aprender, né? Exatamente, porque às vezes a gente tá vendo muitos recém-formados que já acha que sabe de tudo. A gente vê isso quando os alunos já estão até no 10º período da graduação. A gente acha que sabe de tudo, a gente não quer mais atender, a gente não quer mais, a gente acha que não deve mais ir pras aulas. É esse o pensamento. Uhum. E não é bem assim. A gente vê que quando a gente sai pro mercado de trabalho, a gente não sabe de nada. E aí é onde tem a necessidade de entrar numa especialização, nos cursos. Por isso que quando eu me formei, eu entrei para capacitação na síndrome de envelhecimento precoce bucal, que era um assunto novo e que eu queria desenvolver. Eu achei diferente e foi quando eu resolvi começar a investigar um pouco sobre esse assunto. Tu estava falando sobre essa questão que vocês lidam bastante com formandos, né? Uhum. E, assim, como é essa experiência mesmo através de palestras, ou tu já recebeu alguma turma lá para fazer alguma reclamação? Ou, tipo, já formado, indo lá fazer reclamação, tem disso lá? Tem, mas eles não chegam pra gente da comissão. Por exemplo, já aconteceu uma vez que eu tava dando uma palestra numa faculdade e as meninas da faculdade depois vieram mandar mensagem pra mim, depois que formaram, Lavínia, eu passei por essa situação, será se eu consigo a ajuda do conselho? Aí eles levam pro conselho, a gente orienta tudo direitinho, porque é de forma anônima. Uhum. Então também não tem nenhum perigo em relação a isso. Agora, Lavínia, tu falou bastante sobre a questão dos aperfeiçoamentos, né? Que não é perca de dinheiro, sempre é um conhecimento. Sim. Agora sim, tu fez de cirurgia, depois tu fez de dentística e agora tu tá fazendo especialização de prótese. Então, da onde veio o interesse? Foi da demanda mesmo ou do nada, assim, despertou a vontade de mudar, de trabalhar com isso mesmo? Gostei, eu não quero mais cirurgia, não quero mais... Então, desde quando eu me formei, né, e que desde janeiro desse ano, eu tinha total certeza que eu ia fazer especialização em dentística. 100%. Nada tirava isso da minha cabeça, eu já tinha falado com a professora Bruna. Perfeito. Tudo certo pra iniciar a especialização em dentística. Mas, eu conhecendo um pouco, acompanhando um pouco dos casos do Lívio, e aí até teve um dia que ele tava lá na clínica, ele falou assim, tá vendo como a reabilitação é bonita? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, e se eu casar o aperfeiçoamento de dentística que eu tenho com a especialização em prótese? E aí eu falei, acho que dá mais certo. Acho que dá mais do que eu desenvolver somente a dentística. E aí eu acho que por esse lado eu comecei a desenvolver, comecei a ver a prótese por outros lados, porque na faculdade eu não tive tanta experiência com a prótese, só tive um caso de prótese na faculdade. Uhum. E desenvolvendo dentro da clínica, eu comecei a falar, acho que vou pra esse outro lado, né, da clínica. E aí e aí é muito mais fácil quando eu já estou na especialização e eu começo a resolver alguns casos. Eu começo a ver, eu começo a planejar, eu amo planejar caso.
Eu até costumo falar, é minha sexta-feira à noite. É eu e o computador vendo os casos, pensando, matutando como é que a gente vai fazer a melhor forma para o paciente. E como eu falei, a reabilitação oral, ela é um conjunto de especialidades. Então, eu gosto muito de escrever, mesmo que tenha toda a tecnologia aí. Mas eu gosto muito de escrever, então eu coloco todo o passo a passo que vai ser feito na reabilitação. Porque isso te ajuda até na hora que você for explicar pro paciente a tua credibilidade para ele. Assim, esse dentista aqui sabe realmente o que tá fazendo. Por isso que eu prezo muito, lá na clínica a gente tem um padrão muito bom da primeira consulta. Primeira consulta, ela é primordial. É a primeira vez que o paciente está indo até mim e é a primeira vez que eu tô conhecendo aquele paciente. Se eu não for atenciosa, se eu não der o suporte que ele quer, se eu não encontrar a solução para o problema dele, ou mesmo que ele não feche comigo, mas ele saia da minha cadeira sabendo o que ele tem, qual é o diagnóstico dele, ali para mim já foi suficiente para valer essa primeira consulta. Porque eu acho que o paciente ele tem que sair do consultório sabendo o que ele tem. E isso ele vai ver que eu tenho credibilidade suficiente para poder tratar ele. Entendeu? Então eu acho que isso que a gente consegue ter essa credibilidade com o paciente. É mesmo que ele não feche a propaganda, né, dele pros outros. Exatamente. E aí, querendo ou não, se ele vai comparar com o dentista que ele foi anteriormente e vai falar, aquele dentista não me explicou dessa forma. Então a gente vendo por esse outro lado é muito melhor. E eu acho uma coisa muito interessante, que até na palestra do Gutierrez eu já ouvi falar, né? A questão da experiência, desde a porta de entrada até você sentar e realmente explicar. Porque você, tipo assim, acaba achando que só por você saber, você explicando ali rapidamente, você acha que o paciente vai entender. E não só que, na assim. verdade, ele nunca teve esse contato. Ele não sabe o que é uma raspagem, não sabe o que é um elemento, não sabe o que é uma cirurgia oral menor. Na verdade, Clara, o que a gente costuma observar? Hoje, a gente não tem mais pacientes leigos. Os pacientes, hoje, eles já sabem o que eles têm. Sim. Eles já sabem o que ele tem. Só que ele não sabe como que você vai tratar. Então, um paciente chegar pra você e dizer, eu preciso de uma restauração no elemento 21, no 46 e no 34, você vai parar pra pensar, eu aprendi isso aqui na faculdade, como é que o paciente já tá sabendo? Você pensa? E os pacientes chegam falando isso? Os pacientes já chegam desse jeito. Vixe. Então, os pacientes eles já sabem o que tem. Por quê? Porque ele já veio de outro dentista. Então, se ele veio de outro dentista, com isso daqui, o que a gente vai fazer é converter ele para ele poder fechar o tratamento com você e não com outro dentista. E aí é onde a gente faz toda aquela parte do acolhimento do paciente. Eu costumo muito falar, o paciente ele não gosta de dentista. Não tem ninguém que acorda um dia e fala, hoje eu vou no dentista. Tô com saudade do meu dentista, não fui lá. Quero ir lá, não é assim. O paciente ele vai no dentista, e eu gosto muito da experiência do paciente quando ele não se sente no dentista. Como? Ele chega, ele é bem recebido, uma recepcionista que seja acolhedora, trate ele bem. Lá na clínica a gente tem o menu experience, né? Sim, eu já ouvi falar muito bem dele, viu? A gente tem o menu experience, então a gente consegue proporcionar esse conforto pro paciente. Quando o paciente, a gente tem também a essência, a fragrância exclusiva lá da clínica. Então o paciente quando entra no consultório ou quando retorna, ele vai lembrar. Exatamente. Dentro do consultório, a gente tem uma manta, às vezes, quando o procedimento é mais demorado, para não sentir tanto frio. Então, tudo isso é para o paciente não se sentir incomodado. Ontem mesmo, a gente passou por uma cirurgia de um implante, começou 2 horas e terminou 6. Foi um procedimento bem demorado, porque tiveram alguns provisórios imediatos. E a paciente ficou com a manta, ficou com a toalhinha, então foi tudo mais confortável para ela. Entendeu? Então, a gente poder proporcionar isso, muda total aquele perfil de dentista, aquela clínica odontológica com o cheiro de formocresol no ar. Eu ia dizer. Então, muda completamente. No seu currículo, fala muito que você tem a capacitação em síndrome do envelhecimento bucal, e a gente queria saber um pouquinho como foi esse seu apreço, né, por querer saber mais sobre essa área que ainda é um pouco nova na odontologia.
Pronto. A síndrome de envelhecimento precoce bucal, eu conheci ela assim que eu me formei. Passei um mês aí sem trabalhar e aí eu fui começando a pesquisar sobre atualidades da odontologia. E aí eu entrei para um curso, era um curso de 1 ano, então eu finalizei ele inclusive agora em agosto. E em janeiro teve um curso presencial, um evento presencial em São Paulo. E aí eu fui para esse evento e aí foi quando eu fiquei assim 100% imersa um final de semana todo lá em São Paulo, no envelhecimento precoce bucal. Mas basicamente o que é? Hoje em dia até a gente costuma falar, inclusive expliquei isso ontem para um paciente. Ele foi lá na clínica, a higienização dele muito boa, não tinha cárie, não tinha nada, e eu falei para ele, olha, hoje em dia a rotina clínica, a prevalência maior não é mais de cárie. A gente não vê tanta cárie como a gente via antigamente. Só que hoje a maioria das pessoas elas estão indo para o estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável, às vezes também nossa boca não está adequada ainda para receber. Porque é onde a gente envolve bebidas acidificantes. São pessoas que consumem muito energético mesmo. Alguns suplementos, a famosa água com limão. Pela manhã. Em jejum. Sim, então, assim, em resumo, o que é a síndrome de envelhecimento precoce bucal? Ela é um conjunto de doenças. Que doenças? A gente pode estar falando do bruxismo e vigília, a gente pode estar falando do distúrbio de sono, do bruxismo noturno, nós podemos estar falando da DTM, nós podemos estar falando do excesso de atividade física. Então, tudo isso, ela vai começar a reproduzir no teu meio bucal. De que forma? Erosão. Tu vai começar a ter... Hoje não tem um paciente que chega no consultório que não tenha lesão cervical não cariosa. Todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem. E por quê? O apertamento ao longo do dia tá cada vez mais constante. Enquanto a gente treina, a gente tá apertando os dentes. Ansiedade também. Então, assim, a gente tá numa era que a ansiedade tá dominando todo mundo. Sim. E os ansiolíticos que as pessoas estão tomando? E os suplementos? E as melatoninas? Tudo isso tá todo mundo dentro da mesma realidade. Hoje você dizer que ninguém é ansioso é mentira. Só que será que se os dentistas eles estão preparados para poder receber esse tipo de paciente sem ter o diagnóstico correto? Só que quando a gente fala de síndrome de envelhecimento precoce bucal, a gente vê dois times de dentistas. Os dentistas que acreditam 100% e os dentistas que estão seguindo pela linha de que ainda não tem pesquisa suficiente para a gente poder dizer que é isso. A gente tem esses dois times de dentistas. Uhum. Eu fiz o curso, eu acredito, eu tô desse outro lado. É um conteúdo ainda muito superficial? Sim. Dá para ser desenvolvido? Sim. Mas é uma coisa que começou dos anos 2000 pra cá. Então, se a gente for botar na ponta do lápis, nem menos de 25 anos. Desde que começou realmente a se aprofundar. Porque agora que a gente está associando a distúrbio de sono, a gente está associando às bebidas acidificantes, não ao açúcar que a gente via antigamente. Então, tudo isso influencia. Então, a gente conseguir, por exemplo, quando a gente começa a fazer aquele diagnóstico clínico do envelhecimento precoce bucal, basicamente ele é o quê? A tua idade cronológica, ela não tá igual à tua idade bucal. Tua idade bucal, ela tá mais velha. Pacientes com sorriso de 45 anos tendo 25 anos. O que sorriso é esse? É perda de dimensão vertical. São as erosões. Então, tudo isso a gente tem que entender para diagnosticar, porque é muito fácil eu fazer o aumento da dimensão vertical, o aumento da DVO, e depois o paciente quebrar. Eu preciso tratar esse paciente. Eu preciso entender qual é a condição salivar dele, porque até isso influencia. O todo, né? Exatamente. Então, assim, o paciente ele não é só a boca. Ontem mesmo esse paciente que eu estava explicando, ele é lutador. Então, até isso também influenciou. Todos os dentes dele eram trincados. Todos os dentes dele eram trincados. Se uma pessoa visse, ia fazer o quê? Ela tem que diagnosticar. A boca dele, ele tem, se eu não me engano, 30 anos. A boca dele era de um paciente de 50.
todos os dentes desgastados na oclusal. Todos. Então, como é que eu vou resolver isso? Mas como eu tô falando, existem essas duas linhas de pensamentos desses dois grupos de dentistas. Os que não acreditam o suficiente ainda, porque não tem pesquisa suficiente, há muito pouco tempo nessa carreira, né, para ser desenvolvida, e os dentistas que acreditam nessa linha. Eu acredito, mas tem que saber desenvolver. Sim, assim, a gente tá na faculdade ainda. Então, o que tu pode passar pra gente conseguir aplicar isso nos nossos pacientes, por exemplo? Porque me parece uma coisa tão ampla, né? Tu falou que vai de atividades físicas, alimentação, bebidas acidificantes, remédios. Me parece uma coisa muito ampla pra gente na faculdade diagnosticar, mas tipo, qual o conselho que tu daria pra gente se aprofundar e passar isso pros nossos pacientes desde já? Realmente, é necessário uma capacitação. Eu, por exemplo, eu fiz 1 ano e eu ainda sinto que eu preciso fazer mais tempo. Não tem como dizer que é só vou ver isso e pronto, já vou saber diagnosticar. Não é isso. É você... Olha, um dentista, por exemplo, você chega no meu consultório, eu observo o teu sorriso mais velho do que a tua idade cronológica, eu tenho que entender por que isso está acontecendo. Eu vou avaliar se você faz acompanhamento psiquiátrico, se usa medicação. Eu vou avaliar se você faz terapia. Até isso a gente também tem que avaliar. Dentro da rotina clínica, se eu não tenho a capacitação, como que eu vou diagnosticar? Você não vai conseguir diagnosticar. É muito fácil você ver, eu te mostrar aqui algumas fotos. Olha, isso daqui é a síndrome de envelhecimento precoce bucal. Mas por que o nome é síndrome? Porque é o conjunto de doenças. Então, eu não consigo te dizer exatamente o que é. Olha, isso aqui você vai diagnosticar, porque não necessariamente vai ser. É um conjunto de coisas que eu preciso... É como se fosse uma anamnese. Uhum. Então, imagina, você tá na anamnese. Na minha anamnese, eu pergunto até quantas horas o paciente treina. Se faz cardio, eu tenho que perguntar tudo isso. Quais os suplementos ele toma. Então, tudo isso eu preciso entender para poder dar o diagnóstico dele. E eu nem dou o diagnóstico dele na hora. Eu tenho que pensar em cada ponto que ele me deu, pensar no tratamento para cada um desses pontos, ou se realmente todos eles são causas distintas. Então, aí sim que eu vou poder dar o diagnóstico dele. Como eu falei, é um assunto novo. Sim. Então, eu não posso só dizer, você está com sua boca envelhecida, você tem que resolver. Não é isso, entendeu? E tem certos casos, por exemplo, esse que tu falou do lutador, se é porque ele luta, ele é lutador. Assim, como é que resolve isso? Hoje em dia, ele não luta mais. Então, são resquícios de anos atrás. Mas, de imediato, eu já solicitei a ele uma placa meio relaxante. Uhum. Então, tudo isso a gente já tem que ir pensando como resolver. Mas eu falei pra ele, olha, nenhum outro tratamento aqui vai ser eficaz se você não usar a placa. E até ele treinando, ele disse que treina com isso aqui tão tensionado que quando ele sai, está doendo. Então, eu falei pra ele, a gente precisa providenciar a sua placa meio relaxante o quanto antes. Entendi. Né? Esse tema gera muitas divergências entre as áreas da odontologia, tu acha? Sim, que é o que eu falei sobre as linhas de pesquisa. Tem gente que não acha que seja suficiente ainda. Na parte da orto, da dentística, essa questão, né, de Isso. não ter muitas pesquisas. Exatamente. E na sua visão, qual é o papel do cirurgião dentista na prevenção e no manejo do paciente? É o principal. É como eu falei, a prevenção é a principal parte para o paciente poder fechar o tratamento com você. Eu gosto muito que na faculdade a gente tem aquela matéria, aquela clínica, que é a adequação ao meio. Sim, a gente precisa adequar o meio para poder receber qualquer tipo de tratamento. Sim. Tem gente que já faz uma prótese uma prótese superior sem ter feito uma raspagem na arcada inferior. Não é assim que funciona. A gente passa por etapas. A odontologia não é uma clínica, às vezes nem uma clínica de estética que você vai e já resolve. Não é assim. Também não é um tratamento imediato, né? Exatamente. São etapas. E é assim, pro resto da vida. O dente é um órgão, então você sempre vai precisar estar em manutenção dele. Entendeu? Esse ano você iniciou sua especialização, né, em prótese. Sim.
Como é que tá sendo as experiências lá? A gente até... tu não acompanhou. A gente acompanhou, eu achei bem interessante, né? Mas não teve ainda nenhum procedimento, né? Ou teve? Já teve procedimento. A gente começou as clínicas agora em agosto, setembro. Exatamente. Então, em setembro a gente iniciou os procedimentos, né? A gente passou pela triagem em agosto. Em setembro a gente já iniciou os procedimentos. Eu tô fazendo muita prótese PPR e PT. E tô começando, né? A minha rotina clínica, no momento, eu nunca tinha feito nenhuma prótese total ou PPR. Tava fazendo mais preparo, indo mais por esse outro lado da prótese. Mas dentro da especialização tá bem legal ver por outros lados, né? O que é realmente a prótese, já que na faculdade eu não tive tanto contato. Não sei. Nem a gente, né? Mas sério? Vai ter. É porque a gente era pra começar esse semestre, só que não vamos começar só o próximo. Só o próximo. Aí a gente vai fazer 2 procedimentos, aí já estamos no 9º. Entendi. Aí no 10º a gente vai fazer provavelmente mais 2 procedimentos e aí vamos se formar. Eu gostaria de, tipo assim, poder me aprofundar um pouco mais. Eu querer... Poxa, é porque a gente na teoria sabe, a teórica a gente quer ver a prática é totalmente também. diferente. É mais interessante. Os dois estão ligados. Mas na É. sua opinião, assim como todas as outras especializações, qual o maior desafio que você acha para quem quer seguir na reabilitação oral hoje no Brasil? Saber planejar. Hoje as pessoas estão subestimando o planejamento. Como eu falei e repito quantas vezes for. A reabilitação, ela é um conjunto de especialidades. Mas tem dentista que quer fazer sozinho. E não tem como fazer sozinho. A gente tem que saber trabalhar em equipe. E aí, é tanto que lá na clínica, a gente faz esse trabalho em equipe. A gente tem que se reunir com todos os dentistas para poder planejar o caso do paciente, de cada paciente. Porque se não for assim, cada um vai fazer um procedimento e na hora vai confundir os casos. E não dá para ser dessa forma. Hoje as pessoas elas estão negligenciando muito o planejamento. A etapa de planejamento é muito importante. Você tem que saber explicar para o seu paciente até para você vender também. Sim. Como a reabilitação oral se relaciona com o tema do envelhecimento precoce bucal e a qualidade de vida dos pacientes? Tipo, vendo agora na tua especialização, tu sente muito a presença da síndrome do envelhecimento precoce bucal? Elas estão Não. interligadas? Até o momento eu não senti isso, porque todos os pacientes são idosos. Por isso que eu não entendi essa pergunta. Vamos. E eu até tava lá, né? Realmente não tem. Não tem. É muito difícil. Na verdade, eu Tem vi um jovem. Teve Um rapaz. Né? Isso, Eu teve vi ele. que era ele, tu viu? Prótese. Mas aonde? Ele caiu de moto. É que ele tava de moto. Não sei, porque o dente dele, ele perdeu o dente muito jovem, ele queria uma prótese. Eu não sei, não era paciente meu, só via ali conversando. Mas nessa questão aí de planejamento, tu disse que senta com todo mundo, né? Aí vocês discutem os casos de cada um? A gente discute o caso que nós vamos resolver juntos. No caso, são todos os profissionais, por exemplo, da área da prótese, da área da endodontia, Isso, na área da cirurgia, vocês isso. sentam um dia A e gente conversam senta um dia para sobre- conversar sobre o caso do paciente. Nossa, que interessante. A gente precisa elaborar isso, porque senão, quando a gente for fazer, vamos supor, vou fazer um caso sem conversar com o implantodontista. Ele não vai saber como é que eu vou querer que aquele implante esteja posicionado para poder fazer uma prótese, um provisório imediato. Uhum. Então, tudo isso precisa estar alinhado, entendeu? Cara, e é engraçado que tu falou isso, né? De não ter muito idoso, quer dizer, não ter muito jovem, só que na faculdade a gente tem muito paciente jovem, Muito. com perda, Muito. com múltiplas extrações. E Tem uma paciente incisivos. na minha dupla que ela tinha, se não me engano, 8 ou 10 extrações. Ela não tem nem 40 anos. Ela Meu não tem Deus. 40 anos. E, tipo, só raiz residual daqui pra trás. Então, eu acho que talvez até se encaixe um pouco nessa síndrome. É. Mas, por que será que os jovens não procuram? Eu Porque acho tu tem muito idoso lá pra atender e não tem muito jovem tudo lá na nossa faculdade. Eu acho que é mais É falta também... de conhecimento? Talvez. Saber? Eu acho que é um conjunto de coisas, tipo vulnerabilidade social, porque também, né, o custo... Às vezes, assim, é muito relativo isso daí. Não tem como generalizar tanto, não. Os jovens, hoje em dia, a gente pode até dividir assim. Uma parte está se cuidando muito, outra parte está negligenciando a saúde 100%.
Só que hoje as pessoas, elas estão procurando mais esse autocuidado, né? Esse autocuidado, ele, graças a Deus, está sendo bem investido aí pelos jovens de hoje. Mas não tem como generalizar esse tipo de ação deles, não. Pronto. Uma dúvida até que eu tenho é, por exemplo, como lidar com pacientes que... Só um minuto. Como lidar com pacientes que já vêm, por exemplo, seguindo protocolos em casas das redes sociais, que já vêm já com, eu quero fazer um clareamento, eu já fiz isso, que não é adequado. Ou comprando gel clareador no TikTok Shop. Exato. Que é um ponto em que eu vi que eu fiquei abismada, porque eram inúmeros comentários, tipo, é só fazer isso. E na verdade não é, porque se você não tem um acompanhamento adequado, você não tem a quem recorrer. Não sabe, tipo, procedência e tudo. A gente teve aquela era do carvão ativado, né? Sim. Que as blogueiras todas estavam postando. E agora a gente tá na era, pelo menos é o que eu tô vendo, de gel clareador sendo vendido no TikTok Shop. E isso, eu não tenho nem palavras pra descrever, porque assim, a gente estuda por um motivo. A gente estuda 5 anos na faculdade por um motivo, a gente se especializa por um motivo, pra chegar a uma pessoa e vender um material que ele deve ser vendido somente pra dentista, tendo o CRO. Mas hoje os jovens, como eu tô falando, eles estão procurando muito autocuidado. E eles acham que o que vem nas redes sociais é suficiente. E não é bem assim. Só que assim, as pessoas usam as redes sociais pra muita coisa ruim. Por isso que o papel do dentista hoje é estar presente nas redes sociais. O dentista ele tem que fazer um alerta em relação a tudo isso. No sentido de que, se tem gente vendendo, no TikTok tá bombando que as pessoas estão vendendo o gel clareador caseiro. Tá vendendo gel clareador. Então você como dentista ou você como acadêmico, inclusive eu gosto muito de falar de marketing para acadêmico, faz um vídeo falando sobre, com certeza não vai ter a mesma quantidade de visualizações igual ao outro, mas começa um movimento. Assim como teve recentemente, eu até participei do movimento anti-vapor, que teve sobre isso. O movimento anti-vapor foi exatamente um das prevenções para síndrome do envelhecimento precoce bucal. Eu fiz parte do movimento anti-vapor que aconteceu agora em maio, se eu não me engano. Abril, maio. E a nossa função é essa, sabe? É tanto que quando eu postei o movimento, muita gente começou a encaminhar, teve muitos encaminhamentos. Então, assim, às vezes, de verdade, a gente tá na era que tudo hoje é postado, aquela coisa toda. Mas também tem muita gente mal informada. Então, eu acho que a gente ter esse papel como dentista, como cuidador da saúde bucal dos pacientes, também fazer essa orientação nas redes sociais seria suficiente. Seria ideal. Não seria nem suficiente, mas seria o ideal. Você tinha falado em relação à reabilitação oral sobre como é importante o planejamento nessa hora que vocês sentam, vocês planejam de várias áreas. E em casos, o que você daria para jovens dentistas, as dicas para relacionados a casos complexos? Procure a ajuda de um dentista. Não tenha medo de pedir. Se essa pergunta foi voltada para recém-formado, não é isso? Sim. Pergunte aos seus professores. Eles vão adorar que você tá conversando com ele. Depois pedindo opinião. Porque, como eu falei anteriormente, isso fala muito mais de você como profissional conversar com outros dentistas do que você achar que já sabe de tudo. Que não é o certo. Eu mesma recorro na sala do Lívio de hora em hora. Lívio, me ajuda a planejar isso daqui. Aí ele vai e me ajuda. Porque se eu não fizer isso, e na hora? E se eu não souber resolver? Então, eu acho que o certo é a gente ter humildade suficiente de dizer, eu não sei fazer isso. Às vezes, você ficar inseguro é um sinal melhor de que você dizer, eu já vou chegar lá e vou arrasar. E não é bem assim a realidade. A gente estava até conversando sobre isso na faculdade. As pessoas, meus amigos estavam dizendo sobre essa questão. Meu Deus, quando a gente se formar. Sim. E bater aquela dúvida se é endo ou não. Porque a gente hoje, vamos perguntar pro professor. O professor diz, né? Se é endo. Aí nós, claramente, isso aqui. Mas a gente, quando a gente se formar, a gente vai ter quem? Não vai ter ninguém.
E nem auxiliar às vezes. E nem auxiliar às vezes. Meu Deus. Então, assim, por isso que eu digo, hoje as pessoas estão negligenciando o planejamento. O que é o planejamento? É o diagnóstico correto, é como é que vai ser o plano de tratamento. Então, essa insegurança de, será que é uma restauração ou é o dente do paciente? O que eu vou fazer? Será que eu desgasto ou não desgasto? Quem vai ter que fazer tudo isso daí é a tua cabeça, entendeu? Então, eu acho que é aquela história, não pule etapas. Se você formou agora, desenvolva o que você aprendeu na faculdade. Porque lá de quando você pagou dentística, pagou pério, na teoria, muita coisa se atualizou. E você não está atualizado sobre isso. Entendeu? Então, procura se informar mais, procura estudar mais. Quando a gente se forma, às vezes, como eu falei, às vezes a gente acha que sabe de tudo. A gente não sabe de nada. De nada. A gente não sabe de nada. A gente vai começar a aprender quando a gente começar a trabalhar. Entendeu? Já indo para o final da nossa conversa, você tem algum caso clínico marcante que tenha trazido um grande aprendizado para você durante esse tempo de formada? Tenho. Mas ele ainda está em andamento. Então ainda não vou ter foto. Você pode dar um Todos spoiler? estão em andamentos. Por quê? Porque eu sou... até a Yasmin, que é auxiliar lá da clínica, ela até falou, eu me cobro muito. Então, se você entrar no meu Instagram, eu acho que quase não tem nenhum caso clínico. Porque eu quero que seja perfeito. Eu quero que seja o caso perfeito e eu sei que não vai ser perfeito. Então, eu tô fazendo... Deixa eu ver. 1, 2... Eu tô fazendo 3 casos de reabilitação, sendo um em boca toda. Então, esses 3 casos, eles estão me marcando muito de desafios. Muito mesmo. Mas, o que pode... Quando eu finalizar, talvez eu traga as fotos pra cá. Que é melhor. Poderia ser parte É. 2. Um é de laminados e o outro são de múltiplas coroas. Perfeito. Mas tá bem legal. Ele Pois tá a gente material bem garante. completo. Pois então, A aí sua a gente volta. já tá na parte 2. Mas aí, quando é que vai terminar? Então, a reabilitação é um processo longo, né? Assim, uma parte de um dos casos... Não, um caso vai ser concluído agora, que é um caso de laminados. Vai ser concluído agora, se Deus quiser, esse mês de outubro. Não vai passar disso. Eu tenho um tempinho que eu tô trabalhando nele. E esse outro, a parte principal dele, eu acho que vai finalizar agora em dezembro. Mas ainda vai faltar outras coisas, que é como eu falei, a gente trabalha com outros dentistas também dentro da reabilitação. Então, até concluir tudo, a gente coloca ali em março, por aí. Seria isso. Mas o de laminados dá pra trazer. Dá. Dá. Aí vai ter uma parte 3 até. Parte 2. Pois é isso, doutora Lavínia. Muito obrigada por compartilhar toda essa sua trajetória. Tem muitos conhecimentos aí que a gente já vai botar em prática. Essa Com questão certeza. de entregar currículos presencialmente. Vamos lá Inclusive, na o UPS pessoal, amanhã. inclusive o pessoal que tá aí também. Que pessoal? Pra seguir também Mulheres Ricas. Com certeza. Se todo mundo... Tipo assim, acredito que esse podcast é muito sobre experiências, Isso. né? A gente troca muito, o Gutierrez falou muito de experiência de clínica mesmo. Uhum. E agora eu tô falando essa experiência de formada. Assim, eu acho que só tem a agregar pra gente Sim. mesmo. Eu que nunca vou querer ir pra fazer uma restauração e ganhar R$4,90. Isso realmente não é meu plano de vida. Então, a gente... Tenho certeza de quem tá ouvindo agora se inspirou e pegou várias dicas preciosas. Mas e quem quiser acompanhar o seu trabalho, doutora? Onde a gente pode te seguir? Então, atualmente só estou no Instagram mesmo. Uhum. Tenho que manter ativo o TikTok, mas ainda não estou por lá. Mas só no Instagram, meu nome é Lavínia OMG mesmo. Não é de Oh My God, como as outras pessoas acham. Mas essas são as iniciais do meu sobrenome. Lavínia OMG no Instagram, fácil de achar. Pois pronto, é isso, gente. Você que ouviu até aqui já sabe. Siga a doutora Lavínia e siga também o canal do Reabilitação em Pauta Podcast. Nós estamos no YouTube, também estamos no Instagram, no @laerofocus. E compartilhe esse episódio com seu amigo,
E até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau. Ai, calma aí. Calma aí, não finalizou. Tem um presente. É. Eu tinha esquecido. Mentira. E agora não pode faltar Que um presente. Ai, obrigada. Por isso que eu falei na Esse troca de chique. presentes. Obrigada. Tá filmando. Tá filmando. Ele filma pro Instagram, graças a Deus. Ele já Tá filmou. filmando. Então aqui, ó. Tom, muito obrigada. Muito viu? obrigada, amei. É muito gostoso. É um prazer estar presente aqui. da Maíra. É um Até prazer as maior, próximas. Né? Todo episódio tem um presentinho. É verdade, a gente Então, vai é? volte, que aí... parte 2. Vamos já deixar marcado já. Pra não correr o risco. Só mandar pra nosso presidente. Fix. Mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Até, tchau, galera.